Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 27 de dezembro, hoje a igreja celebra a festa de São João, apóstolo e evangelista. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 20, versículos 2 ao 8, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com toda a igreja a festa de São João Apóstolo e Evangelista, o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado, como é mais conhecido. O interessante é que no evangelho de hoje começa falando sobre Maria Madalena. Era o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Dominus, dia do Senhor. Então, o que foi que aconteceu no dia do Senhor? O que foi que aconteceu no domingo? No domingo aconteceu a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é no domingo que Maria Madalena faz uma profunda experiência, um profundo encontro com o Cristo, agora ressuscitado dentre os mortos. Ressuscitado dentre os mortos. Ela vai anunciar, ela vai anunciar aos apóstolos que o túmulo de Cristo está vazio, que tiraram o corpo do Senhor de lá. Ela não sabia onde tinham colocado o corpo do Senhor. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E disse: Tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, foram ao túmulo verificar aquilo que Maria Madalena havia anunciado anunciado. Os dois saem correndo juntos. O discípulo amado chega primeiro, né, porque é mais novo, tem mais força, mais vigor. Mais interessante, ele chega, olha para dentro, vê os panos enrolados, mas não entra. Quem entra primeiro é aquele que chegou depois, Simão Pedro. Isso para mostrar a autoridade de Pedro. Pedro é o chefe dos apóstolos. Pedro é o primeiro papa. Ele entra primeiro. Discípulo amado, ele permite que Pedro vá à frente, porque Pedro é o chefe da igreja. Então, eles entram. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. E como é que o evangelho de hoje termina? Termina dizendo: ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Esse verbo, o verbo ver, é sinônimo de fé. Por várias vezes o evangelista São João, ele vai usar esse verbo, ver, ver, que é sinônimo de crer, aqui no evangelho de João. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ou seja, ele fez a experiência. Ele fez a experiência. Então, nós sabemos que Maria Madalena fez a experiência com o ressuscitado. Simão Pedro
fez a experiência com o ressuscitado. O discípulo amado fez a experiência com o ressuscitado. Os outros apóstolos fizeram a experiência com o Cristo ressuscitado e acreditaram. Se tornaram homens e mulheres de fé. É a mesma experiência que nós fizemos e que muitos outros precisam fazer. Muitos precisam ver o Cristo. Muitos precisam fazer a experiência com o ressuscitado. Agora, diante disso, enquanto cristãos, enquanto comunidade cristã, enquanto igreja, temos uma missão. Qual é a nossa missão? Sermos testemunhas do ressuscitado. Maria Madalena se tornou testemunha. Simão Pedro, testemunha. Discípulo amado, testemunha. Eu e você somos chamados a ser testemunhas do ressuscitado. Aqueles que anunciam com a própria vida que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo. Para que, testemunhando, muitos possam ver e crer. Testemunhando, muitos possam fazer uma profunda experiência com o ressuscitado e terem as suas vidas transformadas. Que pelo nosso testemunho, muitas pessoas cheguem à fé. Eu pergunto a você, quantas pessoas você já levou para Deus? O seu testemunho suscita fé nas pessoas? Pensemos um pouco nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.